boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast, Companhia Podcast, Saúde em Movimento, Negócios em Crescimento. Estou aqui hoje com o meu amigo Antônio e um convidado hoje, né, que vai falar sobre umas coisas bem interessantes. Então, assim, mais uma vez, queria convidar vocês a se inscreverem aqui no nosso podcast, encaminhar para quem você quiser aprender um pouquinho mais sobre saúde, negócios, né, empreendedorismo e performance. Antônio, faça as honras do convidado de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre saúde. E o convidado de hoje é o Dr. Thiago Brito, um médico, especialista em coloproctologia. É proctologista, mas especialista em coloproctologia. Eu conheci ele trabalhando no hospital que a gente exerce a função lá de diretoria médica. Ele é diretor médico do hospital, eu sou do centro clínico. E hoje o Thiago Brito vai conversar com a gente sobre saúde intestinal, tirar dúvida de algumas pessoas aí sobre saúde intestinal. É isso, Thiago? Vamos lá. Vamos lá? Seja bem-vindo. Falar sobre tudo. Agradeço aí pelo convite. Vamos lá. Tem bastante pergunta aí, inclusive pessoais minha. Vamos tirar nossas dúvidas e vamos para aí. Vambora. Daqui a pouco a gente vai receber perguntas dos nossos ouvintes aí para poder... Ainda não estamos nesse nível, mas já a gente vai... Mas tem também a interação dentro do podcast, né? Lá dentro se você se inscrever na conta do YouTube, você pode colocar sua perguntinha lá e depois gente, pode sim, entrar em contato e responder se for o caso, né? Ótimo, muito bem, muito bem. Vamos começar aqui com uma pergunta que eu até não fazia noção que isso acontecia na prática. As pessoas confundem, então, o proctologista com o urologista. Explica isso melhor pra gente e por que é vergonha de procurar o procto por uma queixa anal e aí eles disfarçam isso. Por que dessa confusão? Explica pra gente aí. De um modo geral, né, os homens, eles entendem que a próstata é avaliada pelo proctologista. E a palavra procto vem do grego antigo, né, que é reto e ânus, aí gerando essa confusão. Mas a diferença próstata é da via urinária, né, e o reto e ânus do proctologista. Muitos homens chegam no consultório, eles vão falando, vim examinar minha próstata, já cheguei na idade, né, doutor? É aquela hora de fazer a prevenção. E eu começo a perguntar sobre queixas anais, sobre funcionamento do intestino, e aí, um pouquinho eles vão se soltando e vão falando o que acontece. No final, sempre tem uma hemorroida ali pelo meio. Tá sempre... Aproveitando até te perguntar isso, quais são as principais queixas dos pacientes que te procuram, né? E quando ele deve te procurar se ele não tiver tanta queixa também, assim? Então, assim, primeiro é o cara que tem uma queixa vai te procurar. Isso. E se ele não tiver uma queixa, quando ele deve te procurar? Independente da idade, né? Teve um sintoma, vale a pena procurar um profissional especializado em cólon, reto e ânus. Né? A principal queixa de consultório são os desconfortos anais e a mudança do funcionamento do intestino, principalmente a prisão de ventre. Né? O intestino vinha funcionando regularmente e do nada ele começa a ficar ressecado, não consegue evacuar normalmente. Ou então aquela pessoa que tem estufamento, dor, sangramento anal. É o mais comum que eu vejo no consultório. É interessante, sim. Eu sou fisioterapeuta, né, de formação. E eu tenho uma formação de um curso de terapia manual que se chama osteopatia. Não sei se já ouviram falar disso, né? A osteopatia tem uma área muito interessante, que é a área visceral. Normalmente o osteopata está muito ligado àquele cara que sai instalando todo mundo, né? Mas tem uma área muito grande que é a área visceral. Então, assim, eu trabalho um pouco com essa parte visceral e tem umas técnicas muito interessantes para esses desconfortos abdominais, principalmente síndrome do intestino irritável, a prisão de ventre, que você falou, constipação intestinal, por exemplo, crianças, bebezinhos que têm muita queixa intestinal durante assim que nasce, gases, cólica, isso funciona muito, assim. Queria saber se na sua experiência você já trabalhou com algum fisioterapeuta que tem essa formação para trocar diretamente com ele, alguma coisa. Você já teve isso na sua vida aí? Pouco. Minha maior... Eu desenvolvo muito bem a atividade de proctologia com fisioterapia pélvica, né? Isso é bem real na minha especialidade. Desenvolve bastante o trabalho ali da musculatura do ânus. Às vezes até mesmo reeducando a pessoa como se deve fazer cocô, né? Porque devido à dor anal, acaba havendo a desincronização da expulsão das fezes com o relaxamento do ânus.
E através do biofeedback, que é um trabalho realizado pelo fisioterapeuta, consegue reeducar a pessoa a conseguir relaxar a musculatura e evacuar normalmente. Eu tenho várias amigas que trabalham fisioterapia pélvica. Normalmente mulheres trabalham mais, né? Geralmente Porque mulheres. tem a questão da saúde da mulher que vem crescendo muito. Foi até uma pessoa que eu pensei em trazer aqui, um dia depois eu vou falar com ela, para falar um pouquinho sobre isso, sobre essa área. E tem pessoas especializadas realmente em disfunção do aparelho gastrointestinal, né? É muito interessante o trabalho que elas fazem com o biofeedback, a estimulação também. Estimulação, a própria cinese também. Exatamente, né? Aí seja por incontinência urinária ou incontinência fecal também, né? Bastante. No seu caso, mais é incontinência fecal, né? Incontinência fecal e constipação. O biofeedback ele é excelente para constipação, né? Que é a contração paradoxal do bulbo retal, que a gente chama de anismo, né? O ânus ele não relaxa, ele contrai. Ele faz o movimento oposto na evacuação. Então a fisioterapia ela usa um instrumento ali que às vezes até tem sinais sonoros. Sim. Que a pessoa vai percebendo se ela está contraindo ou relaxando o ânus durante a evacuação. Isso aí é um treinamento. É um treinamento. É igual treino de força. Fica lá o feedback, às vezes é visual, mostra o gráficozinho, tem até coisas mais lúdicas, né? Foguetinho. É tipo exercício, né? Tipo exercício. Também, mais ou menos isso aí. Tem os cones anais, os cones vaginais, as pessoas fazem de treinamento. Tem o biofeedback que apita também, né? O biofeedback faz barulho. Aí você sabe quando tá tendo aquela contração. E se a contração tá efetiva, mais ainda. Você não adianta ter uma contração assim. Você precisa ter uma contração sustentada, que seja capaz de manter aquele trofismo da musculatura, né? Ou a tonicidade da musculatura para conseguir expelir ou então conter essa evacuação. Isso aí. Interessante. Ô, Tiago, em relação assim à hemorroida, falando da hemorroida, como é que é o padrão de paciente que chega para você? Porque tem muito preconceito, né? Eu imagino que os homens, principalmente, escondem isso, né? Tá ali com sangramento, mas tem vergonha de ir ao médico, enfim... fica procrastinando a ida até o médico. Quando chega para você, chega numa fase muito avançada, ou isso diminuiu ultimamente e as pessoas procuram já numa dor ali? Tá melhorando. Hoje em dia o acesso está mais fácil, acho que as pessoas são mais esclarecidas, o acesso à informação está muito mais fácil, né? De um modo geral, né, homens e mulheres, eles têm procurado na primeira queixa de sangramento. É difícil passar, porque vai logo no Google e o Google joga várias informações que dão medo. E a pessoa pega e agenda logo o especialista. A hemorroida, né, as pessoas sofrem porque elas acreditam que a hemorroida é sempre cirúrgica, né? Pô, não vou no proctologista, vai querer me operar, a hemorroida dói pra caramba. E a minoria que a gente opera, acho que minha especialidade ela é cirúrgica, né? Muita gente acha que procto é igual ao gastro. O gastro é clínico, o proctologista é cirurgião. Então, acho que 90% eu não opero. A gente resolve com mudança de hábito alimentar, com mudança do hábito de higiene, com maior consumo de água, com o uso de pomadas locais, às vezes alguns venotônicos orais. Isso vai melhorando o sintoma e a pessoa consegue levar a vida dela bem. Às vezes, quando não resolve dessa forma, né, tem um procedimento de ligadura elástica, que é um procedimento que a gente faz um estrangulamento na hemorroida. Essa hemorroida ela diminui de tamanho depois de 7 a 10 dias, porque essa área estrangulada cai. E isso também evita a cirurgia. Então, nem toda hemorroida é cirúrgica. Então, as pessoas ficam em casa sofrendo com hemorroida, tendo um hábito intestinal ruim, desagradável, e no banheiro vira um tormento. Algo que é para ser tão prazeroso, né? A pessoa tem que ir no banheiro e ficar feliz, pô. Foi para fora ali, tô leve, agora a vida que segue. Mas não, tem gente que fica 1 hora sofrendo. Fica com dor anal depois, pô, não tem por que isso. Né? Acho que é um medo, um preconceito, algo que não justifica. Tá melhorando, já foi muito pior. Quando eu comecei há 15 anos atrás, era pior. E quais são os fatores que exacerbam uma hemorroida, assim, para o leigo entender? Tanto de alimentação, ou dessas pessoas que ficam muito tempo sentado para evacuar, mexendo no celular, enfim. Eu vi uma reportagem recente do reto que caiu, você viu? Não vi. O cara ficou tanto tempo sentado no vaso que teve uma protusão do reto. Isso isso não é tão comum, não. E principalmente em homens isso não é comum. Agora, em mulher de idade, assim, pode acontecer uma procedência de reto. Ela já tem a fraqueza ali do assoalho pélvico, né, dos ligamentos também. Mas o que seria o reto descer? Ele desce, tipo É circunferencial. O reto desce. Toda a mucosa e a muscular do reto desce, atravessando o ânus, fica como se fosse uma flor ali no ânus mesmo. Se for uma procedência de reto, é isso. Mas muitas das vezes, também tem o estufamento da hemorroida, circunferencialmente. As pessoas falam que o reto desceu. E não é o ânus que estufou. Ele everteu, né?
Então, a redução manual resolve o problema e às vezes não volta, dependendo da linha de tratamento que a gente adotar. Quanto esses O ânus fatores... é muito mais complexo. Imagina. Essa é a pergunta que eu me faço, assim, a gente está falando um pouquinho de prevenção dessas questões, né? Quando a gente deve procurar um proctologista? Então, 45 anos se você não tiver nenhum sintoma. Por que procurar o proctologista? É a idade indicada para começar a prevenção do câncer de intestino, mesmo aquelas pessoas que não têm sintomas. E hoje em dia, o melhor exame para fazer o diagnóstico precoce do câncer de intestino e fazer a prevenção, que é através da retirada de pólipos, é a colonoscopia. Nenhum exame substitui a colonoscopia. Para quem não entende ainda, tá ouvindo assim, já falou que colonoscopia, explica rapidamente para a galera que consiste esse exame. Então, a colonoscopia é um exame endoscópico, é uma borrachinha, vamos dizer assim, da forma bem simples, que tem uma câmera e tem um tubinho por dentro dela que a gente chama de canal de trabalho. Então, através desse tubinho com a câmera, a gente vai passando todo o intestino grosso e vendo se tem algum pólipo, alguma lesão ali. Se tiver, por dentro desse canal de trabalho, que é esse furinho que tem, a gente introduz uma pinça e vai retirando um pedaço ou tudo que a gente vê pela frente, dependendo do tamanho. É algo simples de fazer, não é difícil. Estando bem treinado. Tem muito mais preconceito em fazer o exame do que realmente dolorido ou desagradável, né? Na verdade, assim, há muitos anos atrás, nos anos 70, anos 80, quando a colonoscopia estava começando, usavam tubos com flexibilidade piores, a expertise do médico era menor, o treinamento era menor, então havia um pouco mais de complicação. Hoje em dia, o número de complicações relacionadas à colonoscopia é muito baixo. O que as pessoas mais têm medo da colonoscopia é a perfuração intestinal, que é um evento raro de acontecer. Tipo, uma perfuração para cada 10 mil exames, 5 mil exames, é algo muito fora da curva. Geralmente, a perfuração na mão de uma pessoa experiente, ela vem durante um procedimento mais avançado, com técnica avançada, onde você resseca uma lesão grande, alguma coisa que a pessoa já sabe que pode acontecer. Agora, uma perfuração durante um exame diagnóstico é muito raro. Muito raro, né? Muito E a raro. varredura disso? A gente consegue, por exemplo, o cólon inteiro ali, né? O intestino inteiro tem 5, 6 metros, né? Aproximadamente. O cólon em média de 1,20 m a 1,60 m. Não, mas o cólon, intestino todo. como um todo, A gente sim, consegue é fazer a varredura de quantos por cento disso? Porque, por exemplo, se tiver uma lesão de cólon alta, a gente consegue ir lá em cima com o exame de colonoscopia? A gente consegue. A gente vê o cólon todo na colonoscopia e ainda entra no final do intestino delgado, que é o íleo, né? Que é uma área muito boa de se avaliar quando a gente está investigando diarreia, quando tem suspeita de doença inflamatória intestinal, principalmente doença de Crohn. Então a gente entra ali para poder avaliar. O íleo. Vai até o íleo. E ali, se tiver alguma coisa, faz biópsia se for necessário. E se tiver alguma coisa no ilho ali, a gente mais alto, a gente consegue pegar pela endoscopia ou pela coluna, Então, ou fica uma área sem varredura? Então, hoje em dia a gente tem 2 exames complementares para avaliar o ilho, que ali é um hiato, né, entre a endoscopia digestiva alta e a colonoscopia. Um é a enterografia por ressonância, avalia bem, e tem a cápsula endoscópica, que é uma cápsula que tem uma microcâmera que vai fazendo imagens seriadas do intestino delgado e depois é avaliada por um software e um médico. E qual a indicação desse exame? Do delgado? Dessa da cápsula. Principalmente a investigação de hemorragia digestiva. A pessoa tem uma hemorragia digestiva, tem uma anemia, você faz endoscopia, não tem úlcera, não tem gastrite erosiva, faz uma coluna, não tem nada. Aí você pede uma cápsula para ver se existe alguma alteração vascular, alguma malformação vascular. Ou até mesmo uma lesão, né? Um tumor, alguma coisa de delgado. Olha que veio na minha cabeça aqui agora, né? Fugindo um pouquinho desse assunto, mas entrando no que o Thiago falou um pouco antes, quanto é prazeroso, né? Você ter que ir ao banheiro, fazer seu cocôzinho lá e tudo. E tem alguns pesquisadores que chamam essa área do intestino de o cérebro entérico. Olha que legal. E acredita-se que, segundo essa galera, que 30% dos peptídeos opioides produzidos no seu corpo são no intestino. Porque você tem células especializadas ali que fazem isso. Então, por exemplo, na minha prática clínica, quando chega alguém com, por exemplo, com uma entorse de tornozelo, ela vai deitar na minha maca, eu vou fazer as manobras viscerais para começar a liberar esses peptídeos opioides que vão te dar uma sensação melhor de bem-estar, alívio do quadro álgico, mas sem pensar um pouco ainda no tornozelo. E por aí vai, em outras áreas. Então, olha quanto a importância do intestino, e a gente às vezes deixa
passar, né? Só pensa nele quando você tem efetivamente um problema. Isso. Então, assim, como eu falei no dia a dia, eu utilizo dessa técnica para até mesmo sedar um pouquinho esse indivíduo que às vezes chega de uma ansiedade bafurida por causa, sei lá, pegou um trânsito, tá cheio de problema em casa. Então, eu falo, larga um pouquinho o celular aqui, fica um pouquinho comigo, vou fazendo as manobras ali, ele vai falando alguma coisa, vai melhorando um pouco do estufamento às vezes abdominal, a questão de gases também, que tem bastante repercussão no desconforto como um todo. E eu tô pensando na técnica que vou fazer lá no tornozelo, vou conversando, acalmando um pouquinho ele, tirando ele daquele estresse que ele tá vindo, né, para poder trabalhar outras coisas. E aí vem, né, na realidade, sempre tem uma pergunta envolvida atrás da fala. O que de problema você encontra com maior frequência na sua prática clínica? Quais são as principais doenças que você atende no seu consultório dia a dia? Então, as principais doenças, né, envolvem mudança do funcionamento intestinal, constipação e diarreia, né? Apesar de ser um sintoma, né, não ser uma doença propriamente dita, é o que leva o paciente. A constipação ela é a consequência de alguma coisa, né? Não é uma doença propriamente dita. Agora, de doença seria hemorroida, fissura anal, fístula, câncer de intestino, doença inflamatória intestinal, são as principais doenças. Aí para poder falar um pouquinho, eu sabia que ele ia tocar um pouco nesse assunto, eu ensinei, né, para falar um pouquinho sobre o câncer do intestino, né, e aí eu vou deixar vocês falarem um pouquinho sobre isso melhor. Eu ia entrar nesse assunto porque pouca gente sabe, mas recentemente eu passei por um tratamento, né, de um adenocarcinoma retal. E, na verdade, eu descobri o problema num exame de rotina. Assim, eu não tinha sintoma nenhum, eu estava com 46 anos e resolvi fazer uma colonoscopia eletiva, de rotina. E lá tinham 2 pólipos e uma lesão suspeita de malignidade. Foi biopsiada e confirmou um adenocarcinoma. E aí passei por todo esse tratamento, 25 sessões de radioterapia, 8 ciclos quinzenais de quimioterapia. Vou fazer agora uma cirurgia no final do ano, colocar bolsa, desviar trânsito, enfim. O que eu quero trazer aí para vocês com essa história pessoal, de drama pessoal que eu vivi? A importância da medicina preventiva, da medicina preditiva, digamos assim também, né? Porque às vezes tem essas questões mais epidemiológicas, estatísticas e diretrizes de se fazer o exame aos 45 anos, que isso é uma parte da medicina preventiva, mas tem a parte da medicina preditiva, que se você tiver algum sintoma, você investigar antes. A gente fala 45 anos para quem não está sentindo nada. Isso. Aí é uma diretriz, né? Alguém botou num livro, aquilo é estatístico. Na média ali, né? Mas você às vezes tem 32 anos, mas tem um sangramento. E um sangramento você vê num exame de fezes normal, que custa R$5 um exame desse. E a importância de você fazer o exame preventivo é exatamente isso, que às vezes você vai estar fora daquela estatística ali e você pode descobrir uma doença aos 30 e poucos anos. E muita gente não faz, cara, procrastina. Eu tenho agora recentemente também na família uma pessoa que descobriu também um tumor de cólon já obstruído. Ela estava 25 dias sem evacuar, foi fazer uma tomografia lá na clínica, descobriu que estava com obstrução intestinal, está até internada lá com a gente lá na São Mateus, enfim, mas tá melhorando, já fez a cirurgia, já desobstruiu, tá reintroduzindo dieta, mas enfim, olha que nível que ela chegou no nível da obstrução intestinal. Há quanto tempo essa doença não começou? Já perdeu peso. já perdeu peso, já tem, entendeu? Anemia. Porque inapetência. Exatamente. Então, diarreia, na maioria das vezes. Então perde-se muito tempo com essas doenças crônicas, né? A gente sempre fala, quando a gente fala sobre doenças crônicas aqui, ninguém amanhece hipertenso, ninguém amanhece diabetes, ninguém amanhece com câncer de intestino ou de pulmão. Isso tem uma evolução. Eu mesmo, no meu caso aqui, eu não sei estimar isso, mas provavelmente eu já estava com isso há um ano, sei lá, Thiago. No mínimo um ano, entendeu? Então, se eu fizesse... Por sorte, eu tinha uma metástase ainda muito próxima, de região inguinal ali. O tratamento curativo, ele tem o tratamento tem uma alta chance de cura, porque ainda está numa fase inicial. Mas eu não tinha sintomas. Se eu procrastinasse 3 anos, eu poderia já ter uma metástase em fígado, em pulmão, enfim, uma doença muito mais avançada. Então, o que a gente quer trazer, e o Thiago está aqui hoje, proctologista, para falar disso, é a importância da medicina preventiva, a importância de você
fazer os exames de rotina, não procurar o médico já quando está doente, né? Procurar o médico quando para você fazer essa investigação diagnóstica, que às vezes é simples. Para cardiologia, um eletro resolve muita coisa, um eco resolve muita coisa. No caso dele, talvez um exame de sangue, uma endoscopia, uma colono, que são exames relativamente simples, ele faz em consultório. O Thiago tem uma clínica Saúde Med Mais, né? Saúde intestinal. Saúde intestinal, Med Mais Saúde intestinal. Uma clínica que faz os exames de colonoscopia, endoscopia a nível ambulatorial, super simples ali, com anestesia, enfim, com sedação, mas um exame que você fica ali no RPA, na recuperação pós-anestésica ali, 1 horinha, vai para casa. Então, assim, não tem por que não fazer. Não tem por que não fazer. É isso que eu queria trazer, assim. Mas é mais ou menos por aí, né, Thiago? A importância da detecção precoce que só a prevenção e a medicina preventiva pode trazer. Então, como o seu relato é importante, porque você é um homem jovem de 46 anos com diagnóstico de câncer de reto. Poxa, como é que acontece isso, né? E nos últimos 5 anos mudou, né? 2019 foi 2020, a Sociedade Americana de Cirurgia Coloretal, que baliza a nossa especialidade, ela baixou a idade de 50 para 45, porque percebeu que as pessoas estão tendo câncer de reto, principalmente, mais jovens. E por que isso acontece? Pode ser o estresse do dia a dia, a má alimentação principalmente, exposição à fumaça do cigarro, álcool, esses alimentos com excesso de... Não é nem condimento, como é que se diz? Processado, entendeu? Então isso influencia demais. Então a alimentação desregrada da gente, aquela correria, comer besteira, influencia bastante no surgimento do câncer coloretal. Então por isso baixou a idade de 50 para 45. Colonoscopia, lá no consultório eu brinco com meus pacientes. Existe a indicação médica, que eu sempre falo qual é a indicação médica de fazer, e existe a indicação do paciente. Não é colonoscopia para ninguém, porque o risco associado a um sangramento, ele é real. Eu posso dizer para ela, se na minha experiência, qual é a probabilidade de estar relacionada a um câncer ou não. Eu falo, olha, é muito baixa. Você é uma pessoa jovem, você tem uma hemorroida que eu vejo que está sangrando, vale a pena a gente tratar essa hemorroida primeiro e depois fazer uma colonoscopia, porque você tem 30 anos. Mas se você quiser fazer uma colonoscopia hoje, eu faço. Porque eu não tenho como te dar certeza. A única certeza é fazendo a colonoscopia. Então eu não nego para ninguém. E tem colega que, infelizmente, nega. Isso é besteira, é de hemorroida, usa pomada. E com isso vai protelando o exame. Entendeu? Aí faz o diagnóstico tardio, que é ruim. E os pólipos são, invariavelmente, viram uma não necessariamente, mas todo câncer foi pólipo um dia. Isso. Né? Então, isso é fato. Então, o que acontece? Feito o diagnóstico de um câncer de reto, por exemplo, né, a pessoa tem chance de cura. Mas é até legal tocar no assunto, porque eu recebo pacientes com câncer de reto e todo mundo já chega querendo operar. E reto médio e reto baixo, ele tem que fazer um tratamento de neoadjuvância antes, com quimio-radioterapia, que é uma forma de minimizar o tumor, para diminuir a recidiva dele local na pelve e também para preservar o ânus, para que não tenha que ficar com a colostomia para a vida toda, que é a bolsinha. Então, a bolsinha na cirurgia do reto baixo, ela é necessária para poder proteger a junção do intestino, que vai ser feita durante o ato cirúrgico de extirpação do reto. E as pessoas já chegam afoitas, quero operar, então a gente tem que explicar todo o processo do tratamento. Graças a Deus, hoje em dia, com os quimioterápicos mais modernos, com a radioterapia que evoluiu muito, né, e as técnicas cirúrgicas, hoje em dia tem até a técnica robótica, que é uma técnica perfeita para operar reto. Operar robô. É muito boa, o campo de visão é excelente, a angulação de pinça, então os resultados estão cada vez melhores. Entendeu? A gente vai comemorar o resultado final. O meu protocolo foi com neoadjuvância. Eu era isso aí. Quando eu descobri, eu falei, quero operar. Porque já tinha, enfim, uma metástase inguinal, e aquela preocupação. Mas aí me orientaram, enfim, também fui ler. Aí não é uma área que eu dominava, mas eu fui ler e entendi que a neoadjuvância é quando você faz um tratamento anterior à cirurgia. Então, que foi a quimio e a rádio. E na época, o oncologista até conversou comigo que teria 25% de chance de cura. Às vezes, alguns pacientes têm cura completa. E que parece que foi o meu caso, assim, porque a ressonância desapareceu a lesão. Eu fiz um PET scan e desapareceu aquelas captações glicolíticas dos linfonodos e da própria lesão. Então, assim, teoricamente, eu estou curado. Agora,
eu tenho que fazer a cirurgia para consolidar ali, tirar aquela lesão e reconstruir depois o trânsito numa segunda etapa. Eu vou ficar com a bolsa de colostomia. Mas eu poderia arriscar não fazer, baseado na remissão completa da doença que os exames mostraram, né? É para se comemorar, mas agora eu quero vir até o final, cara. Né? Não estou muito feliz com isso, não. Estou preocupado com essa bolsinha aí, mas eu prefiro, enfim, acaba... Até porque tem um linfonodo inguinal ali que esse não desapareceu. Ele não está mais captando, né? Não está fazendo mais a captação glicolítica, ou seja, não tem mais atividade pelo PET scan ali de um linfonodo de metástase, né? Mas ele precisa ser retirado, enfim, para que minimize o risco de uma recidiva, né? Eu vou ser um paciente que vou ser acompanhado a cada 5 anos. Uma coisa que eu ia te perguntar, eu vou ficar sendo acompanhado a cada 5 anos. Isso inclui, obviamente, fazer uma colono a cada quanto tempo? Então, na verdade, para você falar que está curado do câncer que você foi tratado, né, são 5 anos de acompanhamento. Geralmente, a colonoscopia ela é feita no final do primeiro ano. Isso depende muito da cirurgia e de como o cirurgião encara que foi a resolutividade da cirurgia. A cirurgia foi redonda, foi tranquila, 1 ano. Aí depois repete a cada 2 anos, então um total de 3 colonoscopias no período de 5 anos. Tá, mas isso diretriz, exames se eu quiser normais. ir por fora, porque igual você falou da coluna, não nega pra ninguém. Eu queria fazer isso a cada 3 meses, meu amigo. Aí Porque, sinceramente, assim, né? Um ano é muita coisa, não. Tipo, se volta pro intestino, não. Não? Não, porque a doença coloretal ela tem evolução lenta. Então, um pólipo benigno de 1 centímetro, ele leva meses, anos para duplicar de tamanho, dependendo do tipo histológico dele, vamos dizer assim. Eu queria ter feito agora, mas tanto a oncologista como ele falou que não tinha indicação. Não, cara, ressonância esclarecedora, fica tranquilo. Bem, lesão diminuiu. Eu falei, cara, mas a colono é uma visão... Olha, direto, né? É uma visão Tomé, direta. Até leigo entende, cara, entendeu? Então, pô, ressonância começa a dar... não sei o que lá em R1 e R2, né? Pô, ressonância. Só quem entende é radiologista, mas a gente só lê a conclusão. Agora, a colono, você olha a lesão ali, você bate o olho. Pô, e eu me assustei com a lesão que eu vi no primeiro exame. Se eu tivesse a oportunidade de ver um comparativo, eu ia dormir mais tranquilo. Uma coisa legal que você tem feito, eu tenho te acompanhado um pouquinho, é atividade física, né? Mas você tem feito. Tu tá acompanhando aonde? Eu vejo já caminhando lá, horário de herdeiro. Eu vi também. Então, assim, isso é uma coisa bem legal que hoje em oncologia a gente chama de um tratamento que é pré-habilitação, né? Não é uma reabilitação, porque você ainda não operou, você não está em recuperação disso, tá? Uma pré-habilitação. E os estudos mostram que essa atividade física organizada, programada, prescrita, faz ter muito mais sucesso no processo de intervenção cirúrgica. Então, assim, parabéns, mesmo sem, de repente... Mas, Fábio, eu ganhei 10 quilos nesse processo aí. Tudo bem. Agora, o cirurgião, o Melani, falou que isso é normal. Ganha de 7 a 8 quilos aí nesse processo. Sim, com certeza. Não só pelo corticoide que eu tomo, né, a dexametasona, mas ele falou que pela própria doença mesmo. Na verdade, não é uma doença tão consumitiva. Então, na verdade, você está respondendo bem ao tratamento. Então, a doença oncológica, de um modo geral, ela tira o apetite da pessoa. Então, quando você começa a ter uma resposta ao tratamento, é natural você sentir fome. No pós-operatório dos meus pacientes, muitos engordam de ficar gordinhos mesmo, né? De sair de magrinho para normal. Mas vou ter que emagrecer depois. Mas então, agora a atividade física no pré-operatório, ela é muito boa porque ela libera substâncias, endorfinas, substâncias de prazer que te dão sensação de bem-estar, diminui a sua ansiedade, que diminui a compulsão. Com isso diminui o ganho de peso. Eu vou tentar fazer melhorando agora, o prognóstico também, entendeu? O tratamento quimioterápico ele é muito agressivo. A oxaloplatina, que é uma das medicações que tem na quimioterapia para tratamento de tumor retal, cara, ela derruba. Ela dá uma parestesia na mão e nos pés, que tu vai caminhando, parece que tu tá pisando em areia quente, assim. É brabo, é porque eu sou resiliente. Você é bravo. Tiago, a gente falou bastante de colonoscopia, né? Mas assim, lendo um pouquinho, conversando um pouquinho com você antes, eu vi que você pratica um outro
um outro tipo de exame, né? Que é a manometria anorretal. Explica pra gente um pouquinho em que consiste esse exame e para quem é indicado, né? Então, a manometria anorretal nada mais é do que a colocação de uma sonda, né, que ela mede os níveis de pressão dentro do ânus e do reto. A principal indicação dela é a incontinência fecal e também a constipação, né? A constipação, ela acontece por um mecanismo, às vezes, de pouca mobilidade do intestino, mas também pela dificuldade de expulsão das fezes. Pode ser um ou outro, ou os dois associados, às vezes. Esse mecanismo de expulsão das fezes prejudicado a gente chama de defecação obstruída. A pessoa tem vontade de fazer cocô e não consegue botar o cocô para fora. Então a manometria entra em ação nesse momento. Ela vai estudar a sinergia da força de expulsão das fezes com o relaxamento do ânus, que tem que ser essa sincronia. Aumenta a pressão no reto, o ânus relaxa. Com isso o cocô sai. Quando isso não acontece, entra o fisioterapeuta, fazendo biofeedback, fazendo com que isso volte a funcionar da forma adequada. A outra é a incontinência fecal. A incontinência fecal é a perda de força da musculatura do ânus e a pessoa perde aquela capacidade de manter as fezes no reto. Então acaba tendo perdas eventuais ou até mesmo se evacuando às vezes. O mais comum é a incontinência para gases, né? A pessoa não quer soltar aquele pum e sem querer solta um pum e passa vergonha em público. Ou então suja a cueca um pouquinho ou a calcinha ali quando está com diarreia, não consegue controlar. Aí a manometria entra avaliando os parâmetros pressóricos ali do ânus, a força do ânus, tanto a musculatura involuntária quanto da voluntária. E orienta o fisioterapeuta no tratamento. Que aí entra o tratamento de eletroestimulação para fazer recrutamento de musculatura que parou de utilizar, os exercícios de Kegel, as cinésias e tudo para poder ajudar nesse tratamento. E a outra também é as doenças neurológicas. Tem algumas doenças neurológicas relacionadas à coluna, compressão do saco medular, ou então algumas lesões graves, que pode levar a interferência neurológica também na parte do ânus e com isso levar ao grau de incontinência fecal. Isso aí que é o mais complicado, porque você não consegue, às vezes, ter a continência, não é nem porque você não tem voluntariedade apenas, não é um problema muscular, é um problema nervoso. Aí hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem como se fosse um marca-passo, né? Que é o neuromodulador sacral, que começou com a urologia e hoje em dia na proctologia está sendo utilizado também. É como se fosse um marca-passo que vai fazer essa função neurológica, fazendo o controle do esfíncter ali, de forma artificial. Cara, lá em casa a gente tem uma situação que aconteceu com a minha esposa, que eu queria te perguntar se isso é comum ou se foi uma coincidência ali, porque eu nunca vi isso descrito em lugar nenhum, em livro e nada. Minha esposa tinha uma constipação crônica, assim, de ficar tomando laxante para tipo, semanas, assim. Às vezes a gente viajava para fora, ela, sabe, só vai no banheiro de casa e fica uma semana sem evacuar, 8 dias, tá. Até que ela teve um problema de apendicite. Operou apendicite. Cara, quando ela voltou da apendicite, evacua 2 vezes por dia. Agora normalizou o trânsito intestinal. Será que a manipulação cirúrgica do intestino ali pode desbloquear alguma coisa nesse? Cara, ela melhorou. Ela não toma mais remédio para constipação. Eu tô quase operando o apendicite de todo mundo que tem constipação. Vou defender essa tese aí. Será que após a cirurgia ela mudou algum hábito dela? Nada, cara. Nada. Consumo de água, alimentação ela mais bebe muito regrada. pouca água. Já é um fator de... Mas melhorou mesmo, assim, dela estranhar. Ela falou, cara, eu não tomo... Ela tomava aquele... Como é que é o nome daquele... Aquele negocinho... que é uma pastazinha de... Ai, cara, que é laxante mesmo, cara. É pesado. Como é que é o nome? É um negócio preto lá, cara. Esqueci o nome agora. Não é lactose? Não. Enfim. Mas ela tinha esse problema aí de 1 semana, 8 dias e normalizou depois da cirurgia. Que bom. Falei, eu vou perguntar pro Thiago aí se tem algum rodapé de livro que fala aí. E aí, Thiago, você falou assim sobre se a esposa do Antônio mudou algum hábito de vida, né? Quais são as suas orientações para essa mudança de hábitos de vida? E quais são esses hábitos que a pessoa deveria mudar? Então, tem um caso interessante que você queria contar para a gente sobre que promoveu essa mudança e tirou o paciente de cirurgia, por exemplo? Então, isso acontece muito com doença diverticular, né? Que é uma outra patologia que a gente trata no consultório. Mas em relação a funcionamento do intestino, é o tripé, né? É consumo de líquido, principalmente água, uma boa alimentação e atividade física. A pessoa que tem o hábito de ter esse controle dessas 3 atividades, de consumo de água, que é uma média, botando uma pessoa de 70 quilos, uma média de 2 litros de líquido por dia, incluindo água, né, comendo fibra de 15 a 30 gramas por dia,
Fibra você encontra nas frutas, você encontra nas verduras e legumes, né? Principalmente. E fazendo atividade física aeróbica, corrida, caminhada, bike, costuma ter um bom resultado, tá? Aí mesmo essas pessoas que fazem isso tudo certinho e tem constipação, a gente tem que ver também o uso de medicamentos, a gente tem que ver também se ela precisa de um facilitador para dar um pontapé inicial para o intestino depois começar a funcionar sozinho. O pontapé inicial da sua esposa foi a apendicectomia, né? Deu certo. Mas às vezes a gente usa alguns facilitadores, que eu nem considero... Eles são classificados como laxativos, mas eles não têm a função de fazer a pessoa evacuar sem querer. Dizer assim, ele não força a evacuação, mas ele facilita a evacuação. Então não tem efeito colateral, são medicações que você pode usar a longo prazo e que facilitam muito a vida da pessoa. E o que, você falou o que é indicado de alimentação, né? O que não é indicado? O que é, se você pudesse escolher Farofa. algumas coisas de alimento que não pode, que faz mal pro intestino? De um modo geral, as coisas mais gostosas assim acabam fazendo mal pro intestino. A farofa é o carro-chefe, prende bastante farinha. Farinha de trigo também prende bastante. Pão, excesso de pão, massa. Aquela fruta que você põe na bolsa com facilidade, tipo a banana, maçã, prende. Entendeu? Então, eu gosto de mamãozinha. E tem algum que né? E tem algum que você... Assim, esse aqui é para eliminar. Esse alimento é para eliminar. Se você tem algum problema, algum sintoma intestinal, elimina da sua vida. Cara, eu vi batata frita e... Excesso de carboidrato. É carboidrato, então. Na verdade, tudo que é extremo é ruim, né? Sim. Então você pede para a pessoa diminuir, né? Você tirar da dieta de uma pessoa qualquer tipo de alimento é algo muito radical e a adesão ao tratamento vai para zero. A pessoa foge. Então eu peço à pessoa diminuir a quantidade de carboidrato, substituir tudo que ela puder por integral, que isso tem um resultado melhor no funcionamento do intestino. E de um modo geral, com orientações mais superficiais, mais genéricas que é o que eu faço no consultório, eu costumo ter bom resultado quando a pessoa se engaja no tratamento. Quando é algo mais especializado, eu encaminho para o nutricionista de confiança. Aí vai fazer todo o acompanhamento, isso, aí vai fazer a terapia alimentar, vai mudar cardápio, aí vai. A gente falou muito da colônia e a endoscopia. Como é que está a diretriz para uma endoscopia? Qual é a idade? Tem que ter sintoma? De um modo geral, sintoma. Sintoma, né? Ou história familiar de câncer gastro. Tá? Mas a endoscopia é mais sintomático mesmo. É a pessoa que tem refluxo, azia, sensação de empanzinamento, come um pouquinho, parece comer um boi, né? Aí tem indicação de fazer endoscopia digestiva alta. Eu já fiz umas 3. Por causa desses sintomas bem parecidos. Sempre aparece lá, doença de refluxo gastroesofágico. Quando aparece isso, só que não bota a intensidade, né? A gente bota ali. Observado, doença do refluxo gastroesofágico. Já tem esofagite? Não. É um bom sinal. É só o refluxo por enquanto. Mas o que acontece? As pessoas têm hábito de jantar à noite, né? E logo depois de dormir, porque bate aquele sono. Aí isso aí acaba com qualquer esôfago, né? Vai fazer o refluxo piora e a chance de fazer esofagite por refluxo é enorme. E nem botando um livrinho. Que é um fator de risco. O livrinho ali embaixo do pé da cama, né? E é um fator de risco para câncer também, né? Câncer. Da esofagite. Isso, pode virar um Barrett, daí desencadear um câncer de esôfago distal. E aí eu lembro que quando eu fiz, eu tive opiniões contrastantes, né? Medicamentoso ou só mudança de hábito, né? Quando você tem essa doença de refluxo gastrointestinal. Combinado. Faz os dois. Né? Sozinho não tem como. Até porque, se for só a doença do refluxo, né, e se for muito sintomática, você pode usar o medicamentoso associado. Se for algo mais leve, às vezes só a mudança de hábito já dá um resultado legal. Mas geralmente associa um protetor gástrico com um antiemético que aumenta o tônus do esfíncter esofágico inferior. Aí com isso diminui o refluxo. E a pessoa não pode consumir muito líquido durante a refeição, evitar alimentos que também favoreçam o refluxo, bebida alcoólica à noite, nem pensar, senão vai morrer afogado de refluxo na madrugada. Morrer, que eu falo brincando, né? Não, sim. Mas já aconteceu comigo, tá? Comigo? Uma vez... Parece quase... Cara, eu acordei desesperado. Minha esposa pensou que eu fosse morrer. Eu também... Cara, eu acordei, eu não conseguia respirar, porque eu fiz um refluxo. Aí, né, o broncoespasmo? Fiz o broncoespasmo, não consegui respirar. Cara, a sorte é que passava um fiozinho. Aí eu falava, fica calma. Aí eu puxava pelo nariz assim, ó, que negócio. Aí dava uma tossida,
Cara, eu levei, sei lá, uns 20 minutos pra nesse- recuperar a nesse respiração nível não tive, plena, não. assim. Eu fiquei com uma respiração... Cara, poderia ter morrido ali. Nesse nível não. Poderia não ter tive, morrido não. ali. Foi bizarro, mas eu acho que eu tinha bebido uns vinhozinhos aí. Tinha um negócio assim. Angélica. Aí não quer só o vinho, é vinho com uma pizza. É, mas Barriga foi- cheia, Barriga a cheia. comida boiando ali dentro do líquido. Depois eu ia processar o fabricante do vinho lá, porque isso não pode acontecer, pô. Não pode. O que tem a ver isso? É O uma vinho data. bonzão de botar pra fora depois. Tem que tomar isso ser absorvido, né? Absorvido. Cara, muito bom. Estamos nos caminhando já para os finalmente, né? E assim, você já me convenceu, tá? 45, faço 45 ano que vem. Vou fazer o exame lá. Mas tem que fazer. Fico pensando assim, Antônio falou, pô, mas eu fui pro 46, né? E fiz exame sem sintoma nada. Mas 45, se tivesse feito de acordo com a diretriz, talvez tivesse identificado um pouquinho antes também, não? Uma coisa assim que me chamou a atenção para fazer também foi a história da Preta Gil. Ficou muito em evidência ali. Pior que eu só ouvi isso o superficial falar, não eu vi falei, nada, cara, não. olha isso, mulher, pô. Aí aquilo acendeu um negócio. Mas eu ainda, entre a Preta Gil e eu fazer o meu exame, ele ainda levou em 6 meses. É, né? Tipo assim, porque eu não ia fazer mesmo. Não senti Ainda vou te nada, falar, não no dia que eu cheguei lá pra fazer, aí eu cheguei lá pra fazer o exame, preparo, não tava muito preparado o intestino, aí fiquei tomando aquele manitol, né? Pra poder, literalmente, cagando e andando. Tipo assim, tomava o manitol e a mulher mandava eu caminhar no corredor. Aí dava vontade de ir no banheiro, eu ia pro banheiro. Aí ela mandava eu caminhar. Fiquei cagando e andando no O corredor. preparo é ruim, né? Aí fui fazer o exame. Só que quando eu fui fazer o exame, a mulher perguntou, tá tomando algum remédio? Eu falei, cara, tomei... tava fazendo Ozempic. Ela, não posso fazer com Ozempic, porque o Ozempic dá gastroparesia. Aí eu falei, pô, então vai cancelar o exame? Ela, então calma aí, deixa eu falar com o meu supervisor. Aí ela foi lá, falou com alguém e falou, vou ter que fazer uma endoscopia em você pra ver se tem alguma coisa no teu estômago, porque o Ozempic dá gastroparesia. Ela falou, eu vou te sedar, tiver alguma coisa no teu estômago, tu pode fazer... Aí, resumindo, ela fez a endoscopia E pra fez poder olhar, meio tá que tudo ter bem. certeza se tava tudo bem, e fez a colônia. Então eu já ganhei por 2 cima e por baixo, né? no mesmo dia. Mas, de repente, eu não ia fazer naquele dia. Olha isso. Eu ia protelar mais um pouquinho. ainda. Mas, Se você não cara, faz ali, quanto tempo você ia voltar? é só Deus Se eu não mesmo, me cara, engano, tem- a entrevista que a Preta Gil deu foi em julho do ano passado, foi em agosto. É. O movimento foi 100% Maior. de colonoscopia durante 2 ou 3 meses sequenciais. Assim. Foi Faz diferença, absurdo, assim, absurdo. Um artista desse tem esse compromisso social aí. Lá na clínica a gente fazia, lá em Bangu, fazia 130, 150 exames, foi para quase 300. Aí. Absurdo a procura. Foi... Ela Interessante. botou mesmo na mídia isso aí. E o diagnóstico de câncer também, tá? Aumentou também. Como teve mais Mais procura, lógico, mais é. diagnóstico de câncer. Então, eu acho que ainda tem muita gente que ainda tem esse preconceito, né? De procurar um proctologista por causa ou do preparo, ou do próprio preconceito mesmo, né? E aí, se eu pudesse olhar ali para essa galera, o que você fala quem tá com receio ou tem esse preconceito de procurar um proctologista de fim, com uma finalidade preventiva? O que você poderia falar para essa pessoa? Eu acho que, assim, o que eu posso falar é você tem que ter medo de morrer por conta da doença, não de procurar um especialista para fazer a prevenção. Né? Não tem por que sofrer, é algo que é totalmente tranquilo, que não dói. Agora, o tratamento, ele é doloroso. Por melhor que você se adapte, você tem o sofrimento psicológico, tem a parte do seu corpo que responde ao tratamento com efeitos colaterais, e não tem por que você passar por isso se existe uma forma de prevenir, de fazer a prevenção segura disso. Então, procurar um profissional habilitado, que já tenha experiência em fazer exames, isso faz muita diferença. Excelente, excelente. Antônio, Thiago, Tô. deixa pra gente aí teus contatos, a pessoa quiser te te achar no marcar o consultório exame, aqui no Rio de Janeiro. onde você Eu sei atende. que você tá com consultório lá dentro da Companhia do Médico Campo Grande, mas tem em Bangu também, você atende em outros Eu consultórios. tenho Fala dois pra gente. consultórios, né? Um na Barra da Tijuca, aqui na Ayrton Senna, e outro em Bangu, no centro de Bangu, próximo ao shopping. E agora eu estou com a clínica em Campo Grande, junto da Companhia do Médico, né? E onde a gente está lá oferecendo os exames ambulatoriais de endoscopia, colonoscopia, a própria manometria no retal, a gente está começando a fazer lá, e tem os atendimentos de gastro, procto e nutricionista. A ideia é, dentro de um único lugar, resolver a saúde intestinal da pessoa. O que eu aconselho, né, que é só para falar assim, não fica sofrendo em casa para ir no banheiro, tá? Tem como resolver rápido e fazer o número 2, né, evacuar, pode ser algo bem prazeroso, não precisa ser doloroso.
né? E caso você queira passar por essa experiência de ter uma boa evacuação, de não sentir mais dor, de não ter mais sangramento, faz contato comigo, liga aí por 972370020, né, o 21 aqui do Rio. A minha secretária, a Lili, vai atender, vai dar uma atenção e vai agendar a consulta com a data bem próxima. Eu também tenho meu site, thiagoprocto.com, e o Instagram, doutor.thiagobrito, que vai ter vários posts lá tirando dúvidas sobre as principais doenças na minha especialidade. É doutor.Thiago Brito ou DR? DR de doutor. Então, DR. Muito bom, Thiago cara. Brito. Esclarecedor. Excelente. Thiago é um excelente profissional aí que a gente teve o prazer de Excelente, conhecer, muito obrigado. trabalhar junto Vou esse te tempo procurar depois já. Esse ano, porque não vou protelar, não. Esse ano, já tá acabando o ano, né? Não, Já tá acabando o ano. aí, tá vendo aí? É isso aí. Falando o quê? Logo no início, quando eu fizer toda... Como eu falei, faço aqueles exames de rotina todo ano, todo início de ano. Já, hein? Entra. Tá enrolando, irmão, tá enrolando. Não, eu vou fazer quando eu fizer todos os outros exames. Pô, eu vou te falar, o exame de consultório ele é bem tranquilo. As pessoas bem. têm medo, mas pô, é muito tranquilo. É um exame que vai conversando todo ali o exame físico, explicando passo a passo. É algo que, de um modo geral, não dói. O desconforto, se houver, ele é mínimo, né? A exposição é mínima. Então, é algo bem tranquilo. Excelente. É com carinho, meu amigo. Fica tranquilo que ele não vai machucar, não. Não. As pessoas acham que vai ficar de 4 lá no consultório, com a bunda pra cima. Nada disso. Nada disso, É algo nada bem disso. discreto. Cara, bem a gente fala tranquilo, rindo, mas nada as pessoas demais. pensam Sim, isso. Acho. é importante. Pô, vou te o falar, povo é muito uma vez ignorante eu nesse pedi sentido, para cara. uma senhora ficar na posição de exame, né? Aí saí da sala. Quando eu voltei, ela tava apoiada de joelho na parede com a bunda para trás. Aí eu falei, senhora, não é assim não. Eu fiquei constrangido. Você tá acostumado com Eu isso. tô acostumado né? com isso. Eu falei, não é assim não. É colocar ela na posição correta, lá que é de ladinho, bem tranquilo, fica coberta, nada demais. E não sente nada, né, gente? Tem Não. sedação. Não, Você não vai sentir a sonda entrando, você não vai sentir biópsia Nada. se for feita, enfim. É totalmente indolor. Isso aí eu posso garantir como paciente e como médico lá, que eu tô sentado nas duas cadeiras nesse momento. Thiago, obrigado aí. Mesmo, obrigado. Galera, continue seguindo as nossas redes sociais, individuais, cada um, acompanhando o nosso podcast, que em breve a gente vai ter outros convidados tão brilhante quanto o doutor Thiago. Obrigado pelos seus esclarecimentos e continuem ligados e encaminhem para o máximo de pessoas que você puder esse podcast, que além do conhecimento da aula, é um serviço de... Sim, saúde, alguns episódios a pública, gente publica também na página da clínica, médico. né? Quando a gente fala mais sobre empreendedorismo, performance, talvez a gente publique mais nas páginas sobre gestão, liderança. Mas essa parte de saúde é importante a gente fazer os cortes e colocar também na página da tua clínica, na nossa clínica, porque isso aí é conteúdo educativo aí para os pacientes. Desmistificar, né? Desmistificar. Esse foi mais um episódio, então, nosso 12º episódio do Companhia Podcast Saúde, Movimento, Negócio em Crescimento, com Thiago Brito, proctologista, coloproctologista aqui, meu host, meu amigo, meu sócio, Fábio Feitosa. Valeu, obrigado Mais pelo uma noite convite, de- só tenho a agradecer. Tamo junto. Valeu, Antônio. Isso aí. Obrigado, excelente. gente. Isso aí. Até a próxima, hein? Até a próxima.